Olá pessoal, meu nome é Caio Casaroto e vou gravar neste vídeo um comentário, uma resenha sobre este livro Três Mestres, Balzac, Dickens e Dostoiévski, do escritor Stefan Zweig, e falar um pouco sobre o autor, né? Falar um pouco sobre os três personagens desse livro, né? Os três grandes autores do século XIX. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, se não forem inscritos, deem o like e, se quiserem comentar alguma coisa, né, e compartilhar com seus familiares, com seus colegas, com seus amigos. E também vou falar, né, de uma questão principal, que é de que estou lançando meu curso de questões essenciais de filosofia política e nas próximas semanas já vou colocar o link na descrição. Né? Nas próximas semanas já estará pronto para poder acessar esse curso para quem tiver interesse em filosofia e em ciência política. Bom, falar um pouco sobre o autor do livro, né, o Stefan Zweig, ele que foi um dos principais nomes da escrita alemã no século XX, né, aqui Stefan Zweig, tem a cronologia dele. Ele nasce em 1881, ele é um escritor austríaco, nasce em 1881 em Viena, participa do Círculo de Viena, né, grande, da grande projeção intelectual que tem no início do século XX, com grandes nomes de várias áreas do conhecimento. Né, o próprio Otto Maria Carpo também faz parte do Círculo de Viena, até a década de 20, né, do século XX, ele faz parte desse ciclo. Ele é um escritor bastante prolífico, né? Ele é contista, o Zweig é contista, novelista, poeta, dramaturgo, tradutor, ensaísta e biógrafo. Então ele é todas as coisas quase que ao mesmo tempo, né? Ele, se não me engano, escreve também um romance, né? Ele é romancista, mas principalmente ele escreve coisas menores, né? Mas é extremamente prolífico. E na Segunda Guerra Mundial, tendo sido caçado pelos nazistas, ele se muda para os Estados Unidos, ele consegue se mudar para os Estados Unidos e chega inclusive ao Brasil em 1941, né? E em 42, no auge do poderio nazista, Zweig, ele aqui no Brasil mesmo, no Rio de Janeiro, ele resolve cometer suicídio com a sua esposa, né? Ele publica uma carta antes da morte, dizendo do motivo do suicídio, né, por conta dos nazistas e por conta da sua decepção e da sua desolação com a situação na Europa naquela época. E depois dessa carta ele comete suicídio no começo do ano de 42. Então essa obra ela é uma série de três ensaios reunidos, né, três ensaios escritos em épocas diferentes, cada um dos ensaios, um sobre Balzac, um sobre Dickens e um sobre Dostoiévski. E ele escreveu em épocas diferentes e acabou juntando depois esses aspectos biográficos dentro de uma obra única que foi exatamente essa, Três Mestres, né, que está saindo pela editora Sétimo Selo aqui no Brasil, né, a tradução dela. Então, Zweig traz alguns aspectos biográficos e literários de cada um desses escritores. Né? E por que ele selecionou exatamente esses? Né? Aqui o Balzac, o Dickens e o Dostoiévski na sequência. Por que ele selecionou exatamente esses? Porque ele considera que foram os três grandes romancistas do século XIX. Né? E aí você vai dizer, mas ele desprezou então figuras como Tolstói, ele desprezou figuras de grande renome como Keller, Goethe. Não, ele na verdade não desprezou, mas ele explicou o motivo de por que ele considerava esses três como os grandes romancistas do século XIX. Né?
eles, segundo os Zweig, eles conseguiram criar um mundo próprio, um cosmos próprio, um universo próprio. Você tem um universo dostoievskiano, um universo balzaquiano, um universo dickensiano, né, e com personagens e acontecimentos típicos do seu próprio estilo e do universo literário de cada autor. Então, cada um tem os seus personagens típicos, né, os personagens dickensianos, os personagens balzaquianos, os personagens dostoievskianos. Eu vou ler aqui na página 27 do livro como que ele considera essa questão. No sentido mais elevado do termo, romancista é aquele gênio enciclopédico, o artista universal, e aqui a extensão da obra e a profusão de suas figuras servem como argumento, que modela com suas mãos um cosmos inteiro, que, ao lado do mundo terreno, faz surgir um mundo próprio, com sua própria lei de gravidade, com criaturas próprias e um próprio firmamento. É aquele que cria seres e acontecimentos tão genuínos que, além de serem típicos do universo particular do autor, adquirem uma vivacidade tão poderosa e representativa que muitas vezes faz com que os tomemos por modelos, de modo que dizemos uma figura balzaquiana, um personagem dickensiano, um caráter dostoievskiano. Por meio dos personagens, esses artistas criam uma lei própria para a vida, conferem uma nova forma para o mundo com a sua visão única. Então, é exatamente por isso que ele considera os principais ou praticamente os únicos grandes romancistas do século XIX. E ele busca que algum alemão ou algum austríaco possa copiá-los no século XX, né? Ele vai falar isso mais para frente. Então, primeiro sobre o Honoré de Balzac, né? Ele vai na sequência, né, primeiro Balzac, depois Dickens, depois Dostoiévski, e ele escreve 28 páginas sobre Balzac, 26 sobre Dickens e 88 páginas sobre Dostoiévski. E o Zweig ele ainda pede desculpas por não ter falado mais sobre Dostoiévski, né? Ou seja, já revela a sua preferência pelo autor russo, né? Ou seja, ele escreve 3 vezes mais sobre Dostoiévski e ainda pede desculpas por não ter conseguido escrever mais sobre ele. Sobre Honoré de Balzac, né, o francês, que nasce em 1799, Zweig fala justamente do ano do nascimento dele, porque é muito importante. Ele viveu praticamente 50 anos e ele nasceu no mesmo ano em que Napoleão Bonaparte toma o poder na França, né? Toma o poder numa época ainda republicana, ainda não era coroado como imperador, mas ele toma o poder na França e Zweig vai dizer que Balzac, ao longo de toda a sua vida como escritor, ele vai querer se tornar uma espécie de Napoleão da literatura. Ou seja, do mesmo modo como Napoleão busca conquistar o mundo inteiro a partir da França e principalmente a partir de Paris, né, que é a capital da França, o Balzac vai procurar conquistar o mundo inteiro no aspecto literário da expressão, né? Balzac é o autor da Comédia Humana, né? A Comédia Humana é uma série de escritos, dá para contar dezenas e dezenas de livros e de histórias a partir da Comédia Humana, né? Centradas em Paris, e que ele vai destrinchar as centenas de tipos humanos diferentes que existem em Paris e na França naquela época. E basicamente os tipos humanos são tipos universais. Então é por isso que ele é o conquistador do mundo inteiro. Balzac ele basicamente destrinchou praticamente todos os tipos humanos que existem, né? A partir do contexto francês, principalmente a partir do contexto parisiense daquela época, né? Então, a sua capacidade de criar um universo próprio, principalmente um mundo social próprio, é algo espantoso, né? Nós podemos ler na página 55 o seguinte:
Os seus 80 volumes, né, que compõem a comédia humana, está guardado um tempo, um mundo, uma geração. Nunca antes se havia tentado conscientemente uma empresa tão monumental e nunca o atrevimento de uma vontade desmedida foi mais bem recompensado. Para o simples leitor, que à noite busca repousar, fugir do seu estreito mundo, desfrutar novas imagens e conhecer novas figuras humanas, a obra de Balzac será um deleite e um espetáculo diverso. Ao dramaturgo, ela oferecerá matéria para 100 tragédias. Ao erudito, oferecerá uma profusão de problemas e de estímulos, como migalhas que caíram de uma mesa farta. Aos amantes, oferecerá rematados exemplos de fervor extático. Então, basicamente isso, né, essa capacidade do Balzac de criar um universo social próprio e de trazer tipos humanos completamente diferentes desse universo. Os personagens de Balzac, né, se revelam principalmente pelo confronto com o mundo em torno e o mundo social em torno, né? Principalmente o confronto do indivíduo com a sociedade que está representado no universo de Balzac. E sempre são movidos por uma paixão dominante, né? Por exemplo, o amor ao dinheiro, né? O amor ao poder, o desejo de fama, como no caso do protagonista Lucien, de Ilusões Perdidas, a obsessão pelas filhas, né? Como no caso do pai Goriot. Então, nós temos personagens que são movidos por uma paixão predominante e essa paixão é que domina todas as suas ações e todos os seus sentimentos, né? Todas as suas reações perante o mundo social em torno. E sempre buscando superar a sociedade que tenta demovê-lo das suas paixões. Bom, a respeito de Dickens, né, Charles Dickens, Zweig conta que ele foi o escritor que mais encantou a Inglaterra vitoriana, né, a Inglaterra da época da Rainha Vitória, do século XIX, um período de grande puritanismo na Inglaterra, né, e Zweig diz que Dickens foi o principal autor e o mais representativo da sua geração, da Inglaterra vitoriana, apesar de tê-la transcendido enormemente, né, em grande medida. Os ingleses esperavam dias e dias, né, para poder sair de casa e comprar os jornais em que vinham os capítulos dos livros de Dickens, né, do Pickwick Papers e dos outros livros que ele fazia, né? E iam correndo para casa para poder ler, depois de tê-los comprado, para poder ler os livros com a família ou sozinhos, e muitos liam nas ruas mesmo, né? O próprio autor, ele inclusive se reunia para ler em bares, em restaurantes, né? Junto com outras pessoas, e era muito aclamado por conta disso. Então era uma febre nacional, praticamente, os livros do Dickens. Os personagens mais amados de Charles Dickens costumam ser marcados por uma inocência infantil e juvenil, tanto é que grande parte deles começa na própria infância, né? É um relato biográfico da vida de vários autores, como no caso do David Copperfield, no caso de Grandes Esperanças, de Oliver Twist, né? E outros livros dele, né, em que começa na infância, desde do início da infância até a idade adulta, e eles passam por vários sofrimentos em busca de alcançar uma vida simples, né? Eles passam por inúmeros percalços na sociedade, principalmente quando são pobres, né? Quando têm uma condição social mais baixa, mas eles buscam uma vida simples, na maioria das vezes. De se casar, ter vários filhos e uma casa confortável, né? Então é um sonho pequeno burguês, basicamente, que eles não desejam muito mais do que isso, né? E Dickens, por mais que ele critique a sociedade burguesa e a sociedade vitoriana do século XIX, né, da Inglaterra daquela época,
ele não é um revolucionário, ele está muito longe de ser um revolucionário. E ele busca que a própria sociedade tome consciência de tratar melhor aqueles que estão em condição pior, né? E justamente os ingleses, né, eles tomaram consciência disso a partir da leitura dos livros de Dickens, e muitos investiram em instituições de caridade, praticaram atos de caridade depois de lerem as suas obras, né? Nós vamos ver aqui na página 80 exatamente essa questão, né? Milhões de olhos encheram-se de lágrimas à leitura dos seus livros. Há milhares de pessoas cujo riso jazia murcho ou soterrado, ele o fez brotar novamente no peito. Sua influência foi muito além do campo da literatura. Após terem lido a história dos irmãos Shereby, pessoas ricas se sensibilizaram e fundaram obras de caridade. Corações duros foram tocados. Quando Oliver Twist foi publicado, as crianças passaram a receber mais esmolas na rua. O governo promoveu melhorias nos asilos de pobres e passou a controlar as escolas privadas. Graças a Dickens, a compaixão e a benevolência cresceram na Inglaterra. O destino de muitos pobres infelizes foi suavizado. Então, ou seja, a literatura teve uma influência social e até política bastante forte, né? Tamanha foi a febre do, dos livros de Dickens na Inglaterra vitoriana. E sobre Dostoiévski, que ele escreveu 3 vezes mais sobre Dostoiévski do que sobre os outros dois, eu vou falar só de alguns poucos aspectos, né? Até para o vídeo não ficar muito longo. No que diz respeito a Fyodor Dostoiévski, o autor destaca o sofrimento constante da sua vida, né? Sofrimento que pode ser caracterizado de diversas maneiras, né? Em diversos pontos da sua vida. Em primeiro lugar, ele foi condenado a 4 anos de trabalhos forçados na Sibéria, né? Por ter participado do grupo Petrachevsky, que era um grupo revolucionário radical, né? E ele nem Dostoiévski nem sequer tomou parte das ações revolucionárias, mas ele foi condenado à morte em primeiro lugar, passou por um período em que ele tinha certeza em que iria morrer, ou seja, ele foi condenado à morte e foi durante alguns segundos ele tinha certeza da execução da pena, e apenas alguns segundos antes de executarem a pena foi comutada a sentença da pena de morte pelo imperador para a prisão na Sibéria por 4 anos. Então ele passou por um período de medo da morte, né, e passou 4 anos na Sibéria para trabalhos forçados, convivendo com presos políticos e com criminosos comuns, né, que tinham matado pessoas, que tinham cometido crimes de sangue, etc. Ele escreveu, inclusive, Recordações da Casa dos Mortos, sobre esse período em que ele passou na Sibéria, né, com um personagem que não era ele, mas que retrata que retrata como ele próprio viveu esse período. Outro tipo de sofrimento ele sofreu de epilepsia durante a vida inteira, né, durante até o começo da idade adulta até o final da vida ele sofreu de epilepsia que não foi curado durante toda a sua vida, e ele nas crises de epilepsia ele se esquecia, depois de ter as crises, se esquecia do conteúdo dos livros e dos personagens, até dos nomes dos personagens principais dos livros que ele escrevia, e ele tinha que retomar tudo aquilo depois de ter as crises, né? Então era um sofrimento adicional a isso. Ele vivia em dívidas também, também por causa das dívidas de jogo, né? Ele tinha o vício no jogo de azar, e também criava dívidas porque era uma pessoa muito pobre e tinha que sustentar 2 famílias ao mesmo tempo, né? A família a sua e a da primeira mulher. Ele vivia em dívidas e
as suas obras eram preparadas com a promessa de adiantamento para pagar essas dívidas. Então ele escrevia a toque de caixa, ele escrevia, ou seja, ele trabalhava constantemente sob pressão, né? E ele teve que viver na miséria também fora da Rússia durante vários anos, principalmente na década de 60 do século XIX, para escapar das dívidas que eram cobradas no seu país. Então, todas essas fontes de sofrimento, desde a prisão na Sibéria até as dívidas, até a epilepsia, o fato dele ter tido que morar fora da Rússia em condições miseráveis, tudo isso é, acabou sendo fontes de sofrimento para ele, mas que acabaram sendo fontes de sofrimento, mas que ao invés de tê-lo enfraquecido, o fortaleceram. O fortaleceram para que ele construísse as suas obras, né? E elas refletem justamente essa faceta do sofrimento, ou seja, as diversas facetas das emoções, das paixões humanas, da psicologia humana e dos sofrimentos humanos estão retratadas todas nas suas obras, né? Então, sobre os personagens de Dostoiévski, praticamente todos eles são marcados por um conflito dialético entre paixões diferentes. E não há nenhuma que predomine, nenhuma paixão que predomine sobre as demais. Diferente das obras de Balzac, por exemplo, Dostoiévski cria personagens extremamente complexos do ponto de vista psicológico e existe uma dialética entre as paixões deles, como por exemplo o Raskolnikov, que tem a ânsia de buscar a riqueza e de buscar o poder, o desejo de poder, e ao mesmo tempo tem o desejo de ajudar a irmã com uma caridade em relação à irmã que estava vivendo uma situação de pobreza, queria se casar com uma pessoa que era um pequeno burguês, basicamente. Ou seja, conflitos de emoções e de paixões boas e ruins que estão numa mesma pessoa, né? E não tem nenhuma que predomine sobre as demais. E nós temos a página 114 que retrata exatamente isso, né? Nenhum dos personagens de Dostoiévski está à vontade em nosso mundo. Eles sempre apresentam uma sensibilidade que remonta aos problemas fundamentais da vida. Depois ele diz: suas formas não são definitivas, suas fisionomias não foram suavizadas e polidas. Estão inacabados e por isso a sua vitalidade é muito maior do que a dos homens comuns. Um ser humano perfeito é incapaz de se desenvolver. Por serem imperfeitos e inacabados, os personagens de Dostoiévski estão repletos de potencialidade. Para ele, os homens só serão heróis, só eram heróis, só eram dignos de ser retratados enquanto fossem criaturas problemáticas, dilaceradas por tendências conflitantes. Quando seus personagens já estavam maduros, Dostoiévski se livrava deles como uma árvore faz com os seus frutos. Então, basicamente, nós vemos aqui a complexidade psicológica dos personagens de Dostoiévski. E um outro ponto importante de se comentar é o realismo fantástico. Dostoiévski é o típico autor que nós podemos chamar de realista fantástico, né? Mas no sentido mais sublime da expressão, porque ele não era um realista no sentido do naturalismo, né? No sentido de retratar aquilo que é verossímil, aquilo que são acontecimentos ou fatos verossímeis. Ele mesmo vai dizer, né, o que pode haver de mais fantástico do que a realidade. O próprio Dostoiévski diz isso. O que pode haver de mais fantástico do que a realidade? Então, a realidade não é constituída de fatos e acontecimentos verossímeis, mas predominantemente de acontecimentos extraordinários e fantásticos. É por isso que as suas obras, por mais inverossímeis que pareçam para um leitor comum, num primeiro momento, são formadas do profundo realismo psicológico que já se viu na literatura do século XIX e até a atualidade, né? Então é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Espero que esse vídeo tenha contribuído para que vocês possam ler obras desses três autores,
né, de Balzac, Dickens e Dostoiévski, desde das grandes obras deles até as obras menores, né? Ou seja, todas elas são extremamente valiosas. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo domingo. Espero ter um novo vídeo. É isso. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.